pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vou deixar alguns versículos para a meditação de todos vocês. Espero que vocês possam refletir e compartilhem com outras pessoas para que essa mensagem possa atingir o máximo de pessoas possíveis. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de número 11 em diante, que vai dizer assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Repetindo aqui a última parte do versículo 15: Conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Essa é uma pergunta feita pelo aquele espírito maligno àqueles 7 jovens que tentavam agora expulsar aquele demônio. E se nós formos analisarmos no próprio capítulo 19, nós vamos ver que Deus, por intermédio de Paulo, operava grandes sinais e prodígios. Mas observe aqui que o texto não está dando um embasamento ou uma doutrina que deve se dar os lenços, partes de vestimenta e mandar para as pessoas para que elas possam ser curadas. Nada disso. Mas o texto está falando que a obra do Senhor na vida de Paulo foi tão poderosa que partes das suas vestimentas eram levadas até os enfermos e os enfermos eram curados. E nesse texto nós vamos ver 7 jovens, 7 homens que, vendo agora um espírito maligno, eles tentam expulsar no nome de Jesus. Esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. O primeiro ponto que eu gostaria de deixar para vocês aqui está nesse versículo. Esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Primeiro ponto que nós vemos aqui é que aquelas pessoas, elas não tinham intimidade com Deus. Não tinham intimidade com Cristo. Observe que eles não expulsam aquele demônio com firmeza. Eu vos expulso em nome de Jesus Cristo. Mas eu esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega, dando-se a entender que eles não eram conhecedores de Cristo, da pessoa de Cristo. Damos a entender que eles não eram próximos de Cristo, no sentido de eles não eram cristãos. Observe-se que tentavam se usar o nome de Jesus de forma banal. Observe-se que aqueles jovens, eles não faziam parte do meio, mas tentaram se apoderar da autoridade do meio para expulsar aquele demônio. Talvez se eles conseguisse expulsar aquele demônio, quem sabe talvez não viraria um novo mercado, um novo tipo de comércio, da fé dentro daquela época. Mas observe-se que a resposta daquele espírito maligno foi bem clara. Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E é isso que eu gostaria de trazer para a reflexão no dia de hoje. Quem sois? Quem somos nós? Quem somos nós? Será que nós somos como Paulo, que agora é conhecido de Deus e por Deus é conhecido? Será que nós somos como Paulo, que estamos prontos a ser usados poderosamente pelo Espírito Santo? Ou será que nós estamos como aqueles 7 jovens que não tinham intimidade com Cristo, mas tentavam sim ganhar fama, reconhecimento por meio do nome de Cristo?
Observe-se nas igrejas nos dias de hoje quantas pessoas vestem terno e gravata, estão em cima dos púlpitos, mas Cristo está longe da vida daquelas pessoas. Cristo está longe dessas pessoas. Tentam usar o nome de Jesus Cristo, usa até o nome de Jesus Cristo, usa a palavra de Jesus Cristo, mas as suas vidas estão longe de Cristo Jesus. Usa de uma autoridade que não lhes convém, usa de um nome que não faz parte. Observe-se que querem usar os meios do caminho da salvação, mas os mesmos não estão envolvidos no processo da salvação. Os mesmos não estão juntos. Usam-se o nome, mas a vida está longe. E é sobre isso que eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês. Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Quem é você que está desse outro lado da tela? Qual é a sua intimidade com Deus? Qual é o seu lance com Deus? Quantas pessoas vão para as igrejas, mas só o corpo está ali, mas a sua vida está longe de Deus? Às vezes é consagrado, às vezes é líder dos jovens, líder do grupo do círculo de oração, mas a vida está longe. E esse questionamento é: quem é você? Quem é você diante de Deus? Quem é você? Quem é você no meio espiritual? Quem é você? Muitas das vezes, o nosso colega de trabalho sabe muito melhor quem somos nós do que nós mesmos. Às vezes, dentro da igreja, às vezes, em determinado grupo, manifestamos ser algo que nós não somos. Queremos usar de meios, recursos que não nos são permitidos. Não somos dignos de usar. E fica essa reflexão para vocês: quem são vocês? Observe lá no livro de Daniel, capítulo de número 6, quando Daniel ele é lançado na cova dos leões, o rei, durante a madrugada, quando ele chega lá, ele vai dizer assim: Daniel, servo do Deus vivo. Observe que Daniel, ele tinha uma identidade em meio à Babilônia, uma nação ímpia, uma nação desviada, uma nação longe dos preceitos da lei de Deus. E observe que lá, Daniel, ele tinha testemunho. Observe que lá na Babilônia, outrora, com Nabucodonosor, observe-se que ele colocou no seu coração de que não se corromper com os manjares, não se corromper com aquilo que lhe estava disposto, com aquilo que estava servido a ele. E observe que agora ele tem uma identidade durante aquele período, e o rei ele chega pela manhã bem cedo e diz assim: Daniel, servo do Deus vivo. Podemos ir também para o livro de Marcos, por que não falar do próprio Jesus Cristo, que uma certa feita, em Marcos capítulo de número 4, ele estava dormindo no barco e sobreveio naquele barco ali uma grande tempestade, a ponto que as ondas do mar se arremessavam contra aquele barco, e aqueles discípulos com medo, apavorado, desperta Cristo, a qual estava dormindo, e diz: Senhor, não te importas que pereçamos? E observe que Jesus ele levanta daquele barco e ele repreende aquela tempestade e diz: mar, tempestade, vento, acalme-se. E naquela mesma hora houve bonança. E observe que aqueles discípulos aterrorizados com o que acabaram de ver, eles um ao outro perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não sabiam. Mas a resposta veio no final daquela viagem, quando eles param na cidade de Gadara e vem um endemoniado até Cristo. E esse endemoniado, ele chega no capítulo de número 5 e vai dizer assim: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo.
Observe que Cristo, nascido, concebido pelo Espírito Santo de uma virgem mulher, ele veio com uma missão de ser resgatador da sua igreja. Ele veio com uma missão e ele permaneceu com uma identidade. Você não vê Cristo se corrompendo, mas você vê Cristo sendo perfeito em suas ações. E por que também não dizer de Paulo? No capítulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, quando Paulo e Silas partem para o lado da Macedônia, aparece uma jovem com espírito de adivinhação, a qual dava lucro aos seus senhores. E por muitos dias, vendo Paulo e Silas passando, ela dizia: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são os servos do Deus Altíssimo. Observe-se que pessoas ímpias, observe que pessoas endemoniadas, observe-se que até os próprios demônios davam testemunho da integridade dos homens de Deus. E agora o mesmo espírito, agora um espírito maligno, ele pergunta aos 7 filhos daquele homem: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês. Conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas você que está desse outro lado da tela, quem é você? Quem é você diante de Deus? Está na hora da igreja verdadeiramente se despertar. Está na hora de abraçarmos a fé e colocarmos em prática, não apenas em palavras, mas em atitudes, em ações. Precisamos ter uma mudança de vida e precisamos sim expor o Evangelho, usar as credenciais da fé, mas de forma legítima. Deixo esse vídeo para meditação e reflexão de vocês. Um forte abraço.